Talvez muitos de vocês saibam que o Sócrates, né, pelo menos segundo o que o Platão nos conta, o Sócrates sempre fez a defesa da cultura oral, né? E ele foi um crítico severo da escrita, né? E eu acho isso assim muito interessante. Quer dizer, por quê, né? Por que será que o filósofo central de toda a história da filosofia, né? O filósofo responsável por colocar questões que até hoje, né, nós debatemos, né? Quer dizer, e mais, quer dizer, o próprio criador do método filosófico, né? Quer dizer, por que será que ele era contra a escrita, né? Quer dizer, que argumentos ele teria utilizado na defesa da oralidade e no seu ataque à escrita, né? Bom, eu acho que uma das coisas que mais nos empolgam, não, é que as questões que o Sócrates colocou, e assim, 400 anos antes de Cristo, né? Quer dizer, essas questões servem para a nossa reflexão até hoje, né? Inclusive porque, se nós pensarmos na nossa realidade, nós estamos vivendo uma situação semelhante à do Sócrates. Por quê? Porque nós estamos vivendo também um período de transição, né? Quer dizer, ele viveu num período de transição da cultura oral para a cultura escrita, né? Bom, e a gente está vivendo uma profunda transformação, né? Uma transformação da cultura escrita para uma cultura que a gente pode chamar aí de digital, né? Ou de visual. Bom, de qualquer forma, a argumentação do Sócrates parece que não convenceu o seu discípulo, né, que era o Platão, porque é exatamente graças ao que o Platão escreveu, né, é exatamente graças aos diálogos platônicos que nós conhecemos o pensamento socrático, né? Então, para o nosso benefício, o Platão foi um discípulo aí muito desobediente, né? Ou pelo menos em parte desobediente, né? Bom, mas e o que o Sócrates ensinava, né? Bom, o Sócrates dizia que só a observação do mundo, né, e a análise das ideias, só essas duas coisas é que podiam conduzir o homem à sabedoria, né, à verdadeira virtude, né? E que só a verdadeira virtude é que poderia construir uma sociedade justa, né, e também, claro, guiar as pessoas para a verdade, né? Ou seja, a virtude, tanto em termos individuais como sociais, ela dependia desse profundo, desse minucioso exame de todo o conhecimento, né? E também de uma interiorização dos princípios que fossem mais elevados em termos éticos, né? E tudo isso nascia desse método de questionamento sistemático das palavras, né, dos conceitos transmitidos oralmente e das construções, né, que você fazia com o seu discurso, né? Quer dizer, tudo tinha de ser colocado em dúvida para o Sócrates, né? Quer dizer, e o método socrático, né, de diálogo constante, de perguntas e respostas, era o meio para alcançar aquilo que ele achava que seriam as verdadeiras respostas, né? Bom, mas o Sócrates também acreditava, e acreditava sinceramente, né, que a palavra escrita colocava a sociedade em risco, né? E ele demonstrava isso basicamente por meio de 3 preocupações, tá? Bom, então assim, como nós vimos, quer dizer, o método socrático trata as palavras, então, como se elas fossem coisas vivas, né?
Quer dizer, e por meio de uma orientação adequada, essas palavras podem ser utilizadas para se buscar a verdade, a bondade, né? a virtude. Mas, ao mesmo tempo, Sócrates achava que se as palavras faladas tinham esse poder, né? Ao mesmo tempo a língua escrita era um discurso morto. Né? Quer dizer, e a língua falada era um discurso vivo, um discurso formado por elementos cheios de significado, né? De som, de melodia, de ênfase, de entonação, de ritmos variados. Né? E são exatamente esses elementos que compõem o discurso falado, são exatamente esses elementos que num diálogo você usa para ir dissecando os fatos, dissecando as ideias, até chegar a um núcleo de verdade. Né? Agora, para o Sócrates, a palavra escrita não. A palavra escrita era muda. Quer dizer, a palavra escrita ela não podia responder. Quer dizer, a palavra escrita estaria presa numa rigidez, né, silenciosa. Quer dizer, e esse mutismo, né, das palavras escritas, bom, ele condenava ao fracasso esse processo de diálogo constante que o Sócrates considerava como a essência da educação, né, a essência da formação humana. Ou seja, a gente precisa perceber então que o Sócrates ele não experimentou o que a gente vive hoje, né? E que o próprio Platão, né, quer dizer, experimentou e colocou tão bem em prática, que é essa possibilidade de você lapidar, de você aí burilar, né, as ideias por meio da escrita, né, buscando sempre uma crescente precisão das suas ideias, né? Quer dizer, reescrevendo o texto, até fazer com que a linguagem expresse exatamente aquilo que você pensa. Né? Agora, mas tem um outro lado dessa questão que a gente precisa refletir, né, a respeito dele. Quer dizer, pensando nos tempos que nós estamos vivendo, claro, né? Quer dizer, será que a facilidade e a rapidez da comunicação que existe hoje, né? Quer dizer, por exemplo, essa forma tão ágil de comunicação por meio aqui do Telegram, né? Ou do WhatsApp, ou das redes sociais, né? Quer dizer, será que isso permite, né, a cada mensagem, que o seu autor pense, ou pelo menos se preocupe com a questão da verdade, né? Quer dizer, da verdade daquilo que ele está transmitindo. Né? Ou seja, quer dizer, será que esses milhões de palavras que são transmitidas todos os dias, elas são realmente um reflexo da verdade? Ou elas só parecem verdadeiras? Né? Quer dizer, dizendo de uma outra forma, o diálogo à distância, né? Esses diálogos superficiais das redes sociais e dos aplicativos, né? Ele não estaria aí apenas criando uma aparência de verdade? Né? Quer dizer, será que o medo do Sócrates não estaria se realizando realmente? E todas essas mensagens são só aí uma superficialidade que não conduz ninguém a nenhuma verdade e a nenhuma forma de virtude? Então vejam, eu estou colocando as questões, né? Porque assim, dizendo francamente a vocês, eu não tenho a resposta. Né? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui hoje é uma reflexão em voz alta com vocês, porque eu acho que é importante nós pensarmos a respeito disso. Né? Bom, mas o Sócrates colocava uma outra objeção contra a escrita. Né?
Quer dizer, ele dizia que as pessoas, quando elas se acostumassem à escrita, elas iam deixar de exercitar a memória. Por quê? Porque elas começariam a confiar plenamente no que está escrito, né? Ou seja, elas deixariam de introjetar a verdade, né? Quer dizer, elas não transformariam mais o conhecimento num patrimônio seu, memorizado, né? Quer dizer, ou seja, impossível de ser arrancado de nós por alguém. Mas as pessoas passariam a confiar cegamente só nas palavras escritas. Ou seja, elas assimilariam verdades que não foram realmente experimentadas, não foram realmente vividas, né? Quer dizer, por quê? Porque memorizar para o Sócrates não era só uma forma de você adquirir cultura, mas era uma forma também de proteger a memória cultural da sociedade, né? E era só esse difícil processo de memorização, né? É só ele que, na opinião do Sócrates, forma uma base real de conhecimento, né? Base de conhecimento que depois, claro, seria aí burilada, seria lapidada por meio do método socrático de diálogo, né? Por meio do diálogo com os mestres, né? Então vejam, para o Sócrates, as palavras escritas, na verdade, elas só parecem que elas conversam com a gente. Elas só parecem que têm inteligência própria, né? Mas se nós questionamos as palavras escritas, na opinião do Sócrates, bom, elas só conseguem dizer sempre a mesma coisa. Ou seja, elas não permitem que se realize um verdadeiro diálogo, né? Bom, e talvez esse seja também para nós um aviso, né? Quer dizer, vamos pensar um pouquinho no que acontece conosco hoje, né? Quer dizer, quando todas as informações estão cada vez mais concentradas no Google, né? Quer dizer, um sistema que não é, como muitos pensam, um simples motor de busca de informações, né? Mas, ao contrário, é um verdadeiro editor de informações, né? Ou seja, as informações, né? E, portanto, a verdade, né? Quer dizer, a verdade, as informações, elas podem ser editadas pelo Google, elas podem ser suprimidas, podem sofrer acréscimos, podem ser modificadas a qualquer momento, né? E nós já tivemos várias oportunidades de ver como isso acontece, né? Então, diante dessa realidade que é cada vez mais presente nas nossas vidas, será que não seria o momento de nós retomarmos vigorosamente o hábito de memorizar, né? E outra questão, quer dizer, importante, essa concentração de informações no Google, bom, até que ponto ela é realmente positiva para nós, né? Bom, mas o Sócrates tinha um outro receio, né? Quer dizer, ele tinha receio exatamente da divulgação do material escrito, né? Quer dizer, ele dizia que depois de que algo está lá escrito, o que acontece? Bom, a gente perde o controle sobre esse material, né? E o que está escrito pode cair na mão aí de quem compreende, mas também na mão daqueles que não compreendem nada, né? Quer dizer, e outra coisa, quer dizer, essa possibilidade que nós temos com o discurso oral, não é? Quer dizer, de estabelecer diálogos só com aquelas pessoas com quem vale a pena conversar, né? Com quem a gente sabe que pode nos compreender, né? Bom, isso se perde com o discurso escrito, né? E na opinião do Sócrates, então, ele poderia se tornar causa aí de muitos males, né? E não um caminho para a virtude. Quer dizer, ou seja, as palavras certas poderiam ser interpretadas de forma errada, poderiam ser desvirtuadas.
e as palavras erradas poderiam ser escritas de forma proposital, né? Exatamente para desviar as pessoas do caminho da verdade. Né? Então vejam que, mais uma vez, é impossível não pensar na realidade que nós temos hoje. Né? Quer dizer, hoje a gente tem informação imediata, tá? Quer dizer, com uma dedada no celular a gente tem informações. Né? E não só de maneira imediata, nós também temos informação de maneira ilimitada. Né? E temos também um convite permanente, né, para se afastar da realidade e viver só na realidade virtual. Né? Quer dizer, e grande parte da informação que está disponível é absolutamente superficial. A gente sabe disso. Né? Então, quer dizer, quais são as perguntas que nós precisamos fazer? Bom, nós precisamos nos perguntar o que é que será de uma inteligência que se alimenta só da Wikipédia, por exemplo. Né? Quer dizer, o que será do pensamento, né, da inteligência que busca aí só soluções rápidas em vídeos do YouTube? Né? Quer dizer, e uma outra questão, quer dizer, é evidente que o crescimento constante de tudo isso, quer dizer, é algo que foge completamente ao nosso controle, né? Que foge inclusive ao controle dos próprios pais. Né? Então, assim, eu acho que eu chego aqui ao final dessas minhas reflexões. Né? Quer dizer, vejam, a gente pode não ter a verdade definitiva a respeito de todos esses problemas aqui e agora. Tá? E eu próprio não me aventuro aí a dar um veredito sobre todas essas questões. Mas é inegável que as preocupações do Sócrates continuam válidas. Né? Continuam extremamente válidas. E o nosso dever qual é? O nosso dever é exatamente discutir essas questões e tentar encontrar respostas que sirvam para os problemas do nosso tempo. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, um grande abraço em todos vocês. Tudo de bom.